Eu nunca fui religioso. Talvez por isso minha vida parecesse tão vazia ultimamente. Aos 34 anos, eu estava preso em um ciclo de dias repetitivos. Trabalho monótono, relacionamentos superficiais e aquela sensação constante de que algo estava faltando. Não era depressão, pelo menos não no sentido clínico. Era mais como se eu estivesse vivendo à deriva, sem direção, sem propósito, como uma folha sendo levada pela correnteza, sem controle sobre o próprio destino. Acordei naquela manhã com uma dor de cabeça terrível, cortesia de uma noite mal dormida e muitas horas rolando na cama, pensando em tudo o que eu deveria ter feito e não fiz. Meu despertador tocou às 6 horas, mas eu já estava acordado há pelo menos uma hora. Fiquei ali, deitado, olhando para o teto, tentando evitar o inevitável. Mais um dia igual ao anterior. Quando finalmente me levantei, tudo parecia conspirar contra mim. O café que preparei derramou na minha camisa branca, a única limpa que eu tinha, e tive que correr para trocá-la, o que me fez perder preciosos minutos. No banheiro, percebi que havia esquecido de comprar pasta de dente. Então escovei os dentes com sabonete líquido, rezando para que ninguém notasse o gosto estranho no meu hálito durante as reuniões do dia. Quando saí de casa, o elevador do prédio estava quebrado, e eu tive que descer 7 andares pelas escadas carregando minha pasta e minha jaqueta. O trânsito foi ainda pior. Parecia que toda a cidade havia decidido sair de casa ao mesmo tempo. Buzinas, motoristas gritando uns com os outros, motociclistas zigue-zagueando entre os carros. Eu estava preso no meio disso tudo, batendo o volante com frustração enquanto ouvia músicas aleatórias no rádio, nenhuma delas capaz de melhorar meu humor. Quando finalmente cheguei ao escritório, 15 minutos atrasado, meu chefe já estava me esperando. Ele me chamou para uma sala de reuniões improvisada, onde me repreendeu por um erro em um relatório que eu sequer havia revisado, porque, claro, outro colega havia me passado a responsabilidade na última hora. Tentei explicar, mas ele nem quis ouvir. Você precisa ser mais responsável, Lucas, ele disse, antes de me dispensar com um gesto impaciente. Eu passei o resto do dia sentindo-me como um fantasma. As pessoas falavam comigo, mas suas palavras pareciam distantes, irreais. Eu assinava documentos sem realmente ler o que estava neles, respondia e-mails com frases automáticas. Tudo parecia tão inútil. Por que eu estava fazendo aquilo? Para quê? Qual era o ponto? No fim do expediente, voltei para casa exausto, tanto física quanto emocionalmente. Joguei minhas chaves na mesa, tirei os sapatos e me joguei no sofá. A televisão estava ligada, mas eu nem prestava atenção. Minha mente vagava, pensando em todas as coisas que eu queria fazer e nunca fiz, todas as promessas que fiz a mim mesmo e nunca cumpriram. Foi então que aconteceu. Não sei o que me levou a fazer aquilo. Talvez fosse o peso acumulado de todos aqueles anos de frustração. Talvez fosse apenas pura exaustão mental. Mas, de repente, ergui os olhos para o teto e gritei: se você existe, apareça, porque eu não aguento mais essa bagunça. O som ecoou pelo apartamento vazio, e por um momento pensei que havia perdido completamente a cabeça. Mas então, algo mudou. Não foi um trovão, nem um clarão, nem qualquer coisa dramática como nos filmes. Foi algo muito mais sutil, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Uma voz suave, mas firme, ecoou em minha mente. Você realmente quer ouvir? Meu coração paralisou. Literalmente senti como se o tempo tivesse parado. Balancei a cabeça, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas cansaço, estresse, privação de sono. Talvez eu estivesse tendo algum tipo de alucinação auditiva. Mas a voz continuou, implacável. Se você pede, eu respondo. Mas não diga que não avisei. Eu queria correr. Queria sair correndo daquele apartamento, ir para a rua, encontrar alguém que pudesse me dizer que eu não estava louco. Mas algo dentro de mim, talvez curiosidade, talvez desespero, me impediu de fugir. Engoli em seco, minha garganta seca como papel, e respondi: sim. A partir daquele momento, minha vida mudou. Não houve clarões, trovões ou anjos descendo dos céus. Em vez disso, a voz simplesmente estava lá, dentro de mim, ao meu redor, em todos os lugares. Ela não me falava constantemente, mas quando fazia, suas palavras eram diretas e cortantes.
Era como se ela tivesse estado ali o tempo todo, esperando que eu finalmente prestasse atenção. No segundo dia, acordei com uma sensação estranha no peito. Era algo entre ansiedade e expectativa, como se eu soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Meu relógio biológico havia me despertado antes do alarme e fiquei deitado na cama por alguns minutos, tentando entender o que estava sentindo. Estava com medo, curiosidade ou talvez ambos. Levantei-me devagar, ainda tentando processar o que havia acontecido na noite anterior. Eu realmente tinha gritado para o universo pedindo respostas? E a voz, aquela voz, era real? Ou eu estava enlouquecendo? Enquanto escovava os dentes, dessa vez com pasta de dente, pois corri para comprar um novo tubo assim que cheguei em casa, percebi que minha mente estava mais clara do que nos últimos meses. Talvez anos. Fui até a cozinha preparar café, mas minhas mãos tremiam enquanto enchia a xícara. Não sabia se conseguiria seguir com minha rotina normal depois do que havia acontecido. Ainda assim, decidi ir ao trabalho. Talvez fosse uma forma de me agarrar à normalidade, de tentar convencer a mim mesmo de que aquele episódio havia sido apenas um delírio passageiro. Mas então, enquanto estava sentado no ônibus, olhando pela janela, a voz voltou. Não foi alta, nem invasiva. Era quase como um pensamento que eu sabia que não era meu. Você tem perguntas, disse a voz, calmamente. Por que não as faz? Eu congelei. Literalmente parei de respirar por um momento. O ônibus estava cheio de pessoas indo e vindo, completamente alheias ao turbilhão que acontecia dentro de mim. Engoli em seco, tentando controlar o tremor em minhas mãos. Finalmente, respondi em pensamento, sem mover os lábios. Quais perguntas? A resposta veio imediatamente. As perguntas que você sempre teve medo de fazer. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Sim, eu tinha perguntas. Muitas delas. Mas nunca as fizera porque tinha medo das respostas. Medo de enfrentar verdades que poderiam mudar tudo o que eu pensava sobre mim mesmo e sobre o mundo ao meu redor. Cheguei ao escritório e me sentei à minha mesa, tentando parecer ocupado enquanto organizava documentos que já estavam organizados. Minha mente, no entanto, estava longe. Eu queria perguntar, mas também tinha medo. E se as respostas fossem piores do que eu imaginava? E se elas me forçassem a confrontar coisas que eu preferia ignorar? Finalmente, reuni coragem. Por que minha vida parece tão sem sentido? A resposta veio instantaneamente, como se já estivesse pronta para ser dita. Você já parou para perguntar qual é o seu propósito? Ou tem apenas reclamado porque as coisas não estão indo como planejou? Aquilo me atingiu como outra bofetada emocional. Era verdade. Eu sempre culpei o mundo pelo meu fracasso, mas nunca me perguntei o que eu realmente queria fazer dele. A conversa continuou durante toda a semana, com perguntas que eu nunca tive coragem de fazer, e respostas que eu não estava preparado para ouvir. Por que meus relacionamentos sempre terminam mal? Por que você busca validação onde ela não pode ser encontrada? Essa resposta me fez pensar em todas as vezes em que me apaixonei por pessoas que, no fundo, eu sabia que não eram certas para mim. Eu procurava alguém que pudesse completar a lacuna que eu sentia dentro de mim, mas isso nunca funcionou. Cada término deixava cicatrizes que eu carregava como peso extra. Por que sinto tanto medo do futuro? Porque você ainda não aprendeu a viver no presente. Aquela resposta me fez refletir sobre como eu vivia à sombra do amanhã, sempre preocupado com o que poderia dar errado, com o que as outras pessoas pensariam de mim, com o que eu perderia ou ganharia. Nunca me permiti aproveitar o agora, o momento em que realmente estou vivo. À medida que a semana avançava, as perguntas ficavam mais difíceis. Comecei a questionar coisas que nunca havia considerado antes. Por exemplo, por que eu me sinto tão culpado pelos erros do passado? Por que você insiste em carregar o peso de escolhas que não pode desfazer? Isso não significa que você deve esquecê-las, mas sim aprender com elas. E então veio uma pergunta que me assustou profundamente. Será que sou digno de ser amado? A resposta veio após uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Você só será amado quando aprender a se amar primeiro. Aquelas palavras ecoaram em minha mente por horas. Eu sempre busquei amor fora de mim, como se fosse algo que outra pessoa pudesse me dar.
Mas talvez o problema fosse eu mesmo. Talvez eu precisasse aprender a aceitar quem eu sou antes de esperar que alguém mais faça isso. Naquela noite, voltei para casa exausto, mas diferente. Era como se um peso invisível tivesse sido levantado de meus ombros, mas ao mesmo tempo, outro tipo de peso, mais leve, porém mais profundo, havia tomado seu lugar. Eu sabia que não havia encontrado todas as respostas, mas também sabia que tinha dado o primeiro passo em uma jornada que seria longa e desafiadora. Deitei-me na cama, ainda vestido, encarei o teto. Minha mente estava cheia de perguntas, reflexões e possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia algo maior do que eu mesmo. Algo que eu não entendia completamente, mas que me atraía de maneira irresistível. Antes de adormecer, fiz uma última pergunta: o que devo fazer agora? A resposta veio suave e firme: escute, apenas escute. E, pela primeira vez em anos, eu realmente ouvi. No terceiro dia, a voz não me deu trégua. Desde o momento em que abri os olhos, ela estava lá, como uma presença constante pairando ao meu redor. Não era opressiva, mas também não era gentil. Era algo entre as duas coisas, como se estivesse me observando com atenção, esperando para ver qual seria meu próximo passo. Eu sabia que aquele dia seria diferente dos anteriores. Podia sentir isso no ar, na maneira como minha pele formigava e meus pensamentos pareciam mais aguçados. Levantei-me devagar, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido até então. Minha mente estava cheia de perguntas e respostas que ecoavam como um diálogo interno incessante. Eu queria fugir daquilo tudo, voltar à minha rotina monótona e confortável, mas sabia que já era tarde demais. O gênio havia saído da lâmpada, e não havia como empurrá-lo de volta. Enquanto tomava café da manhã, ou melhor, enquanto tentava tomar café da manhã, a voz surgiu novamente, desta vez com uma clareza assustadora. Você está pronto para fazer escolhas reais. Eu engasguei com o gole de café que tinha acabado de tomar. Escolhas reais, repeti em voz alta, embora estivesse sozinho no apartamento. Que tipo de escolhas? A resposta veio imediatamente. As escolhas que exigem sacrifício. As que te forçam a abrir mão do que você valoriza pelo bem maior. Aquilo me deixou gelado. Sacrifício? Eu já tinha sacrificado tanto na vida. Sonhos, relacionamentos, felicidade. E agora estava sendo desafiado a abrir mão de mais coisas? Balancei a cabeça, tentando afastar o pensamento. Talvez eu pudesse ignorar a voz e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas então, no meio da manhã, recebi a ligação que mudaria tudo. Estava no escritório, tentando me concentrar em um relatório que precisava entregar até o fim do dia, quando meu telefone tocou. Era minha irmã mais nova, Clara. Sua voz estava trêmula, quase irreconhecível. Lucas, é a mamãe, ela disse, hesitante. Ela teve um acidente. Minha mente ficou em branco. Um acidente? Minha mãe? Ela sempre foi tão cuidadosa, tão atenta. Como aquilo havia acontecido? Onde ela está? Perguntei, sentindo meu coração bater descompassado. No hospital. É grave, Lucas. Você precisa vir agora. Deixei tudo para trás. O trabalho, as responsabilidades, as preocupações banais que até então ocupavam meus dias, e corri para o hospital. Durante o trajeto, minha mente estava empolvorosa. Perguntas sem resposta giravam em minha cabeça. Será que ela vai ficar bem? E se algo acontecer com ela, o que eu faria sem ela? Quando cheguei ao hospital, encontrei Clara sentada em uma cadeira no corredor, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me abraçou assim que me viu, e pela primeira vez em anos, senti o peso da realidade me pressionando. Nós dois fomos informados pelos médicos de que nossa mãe precisava de uma transfusão urgente. Seu tipo sanguíneo era raro, mas felizmente o meu era compatível. Você pode doar sangue para ela? Perguntou o médico, olhando diretamente para mim. Eu hesitei por um momento. Não pelo medo de doar sangue, isso eu poderia fazer sem problemas, mas porque a voz dentro de mim havia começado a falar novamente. Este é o primeiro teste. Você está disposto a dar parte de si mesmo por alguém que ama? Engoli em seco e respondi, sim. A sala onde fiz a doação era fria e estéril, mas eu mal percebi.
Estava absorto em meus pensamentos, refletindo sobre o que estava acontecendo. Enquanto o sangue fluía lentamente do meu braço para o saco de coleta, a voz falou novamente. Você está aprendendo que o amor verdadeiro exige sacrifício. Isso é apenas o começo. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Eu sempre pensei que amar significava receber, ser correspondido, ser validado pelas outras pessoas. Mas ali, naquele momento, percebi que amar também significava dar tempo, energia, atenção, compaixão. E às vezes, como naquele caso, dar literalmente uma parte de si mesmo. Quando saí do hospital, horas depois, minha mãe estava fora de perigo. Os médicos disseram que ela precisaria de mais alguns dias de recuperação, mas se ficaria bem. Clara e eu nos abraçamos aliviados, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma conexão genuína com minha família. No caminho de volta para casa, porém, a voz retornou. Você salvou sua mãe hoje. Mas e os outros? E aqueles que você nunca conheceu? Aquela pergunta me fez parar no meio da rua. Olhei ao redor, observando as pessoas que passavam apressadas, cada uma vivendo sua própria vida, enfrentando seus próprios desafios. Quantas delas estavam sofrendo em silêncio? Quantas precisavam de ajuda, mas não tinham ninguém para oferecê-la? Voltei para casa com essa questão, martelando em minha mente. Peguei um caderno velho que estava jogado em uma gaveta e comecei a escrever. Escrevi sobre todas as pessoas que eu conhecia e como poderia ajudá-las. Escrevi sobre os estranhos que eu via todos os dias no ônibus, nas ruas, no supermercado. Escrevi sobre os sonhos que eu havia abandonado e como poderia usá-los para fazer algo significativo. Por fim, escrevi uma frase que me marcaria para sempre. Talvez o propósito da vida seja simplesmente amar, amar a si mesmo, amar os outros e amar o mundo. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Não porque tudo havia sido resolvido, mas porque finalmente comecei a entender o que realmente importava. A voz não apareceu novamente naquela noite, mas eu sabia que ela estava lá, observando, esperando para ver qual seria meu próximo passo. Antes de adormecer, fiz uma promessa a mim mesmo. Vou tentar ser melhor. Vou tentar fazer o que posso para ajudar os outros, mesmo que isso signifique sacrificar partes de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no caminho certo. No quarto dia, a voz me levou ao limite. Não foi de maneira dramática ou explícita, mas sim sutil, como um farol iluminando partes escuras da minha mente que eu preferia ignorar. Desde o momento em que acordei, senti que algo estava diferente. Era como se o ar ao meu redor estivesse mais pesado, carregado de expectativa. Eu sabia que aquele seria o dia das decisões, as escolhas que moldariam o resto da minha vida. Levantei-me devagar, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido até então. Minha mente estava cheia de perguntas e respostas que ecoavam como um diálogo interno incessante. Eu queria fugir daquilo tudo, voltar à minha rotina monótona e confortável, mas sabia que já era tarde demais. O gênio havia saído da lâmpada e não havia como empurrá-lo de volta. Enquanto tomava café da manhã, ou melhor, enquanto tentava tomar café da manhã, a voz surgiu novamente, desta vez com uma clareza assustadora. Você está pronto para fazer escolhas reais. Eu engasguei com o gole de café que tinha acabado de tomar. Escolhas reais, repeti em voz alta, embora estivesse sozinho no apartamento. Que tipo de escolhas? A resposta veio imediatamente. As escolhas que exigem sacrifício. As que te forçam a abrir mão do que você valoriza pelo bem maior. Aquilo me deixou gelado. Sacrifício? Eu já tinha sacrificado tanto na vida. Sonhos, relacionamentos, felicidade. E agora estava sendo desafiado a abrir mão de mais coisas? Balancei a cabeça, tentando afastar o pensamento. Talvez eu pudesse ignorar a voz e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas então, no meio da manhã, recebi a ligação que mudaria tudo. Estava no escritório, tentando me concentrar em um relatório que precisava entregar até o fim do dia, quando meu telefone tocou. Era minha irmã mais nova, Clara. Sua voz estava trêmula, quase irreconhecível. Lucas, é a mamãe, ela disse, hesitante. Ela teve um acidente. Minha mente ficou em branco. Um acidente? Minha mãe?
Ela sempre foi tão cuidadosa, tão atenta. Como aquilo havia acontecido? Onde ela está? Perguntei, sentindo meu coração bater descompassado. No hospital. É grave, Lucas. Você precisa vir agora. Deixei tudo para trás, o trabalho, as responsabilidades, as preocupações banais que até então ocupavam meus dias, e corri para o hospital. Durante o trajeto, minha mente estava em polvorosa. Perguntas sem resposta giravam em minha cabeça. Será que ela vai ficar bem? E se algo acontecer com ela? O que eu faria sem ela? Quando cheguei ao hospital, encontrei Clara sentada em uma cadeira no corredor, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me abraçou assim que me viu, e pela primeira vez em anos, senti o peso da realidade me pressionando. Nós dois fomos informados pelos médicos de que nossa mãe precisava de uma transfusão urgente. Seu tipo sanguíneo era raro, mas felizmente o meu era compatível. Você pode doar sangue para ela? Perguntou o médico, olhando diretamente para mim. Eu hesitei por um momento. Não pelo medo de doar sangue, isso eu poderia fazer sem problemas, mas porque a voz dentro de mim havia começado a falar novamente. Este é o primeiro teste. Você está disposto a dar parte de si mesmo por alguém que ama? Engoli em seco e respondi, sim. A sala onde fiz a doação era fria e estéril, mas eu mal percebi. Estava absorto em meus pensamentos, refletindo sobre o que estava acontecendo. Enquanto o sangue fluía lentamente do meu braço para o saco de coleta, a voz falou novamente. Você está aprendendo que o amor verdadeiro exige sacrifício. Isso é apenas o começo. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Eu sempre pensei que amar significava receber, ser correspondido, ser validado pelas outras pessoas. Mas ali, naquele momento, percebi que amar também significava dar tempo, energia, atenção, compaixão. E às vezes, como naquele caso, dar literalmente uma parte de si mesmo. Quando saí do hospital, horas depois, minha mãe estava fora de perigo. Os médicos disseram que ela precisaria de mais alguns dias de recuperação, mas se ficaria bem. Clara e eu nos abraçamos aliviados, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma conexão genuína com minha família. No caminho de volta para casa, porém, a voz retornou. Você salvou sua mãe hoje. Mas e os outros? E aqueles que você nunca conheceu? Aquela pergunta me fez parar no meio da rua. Olhei ao redor, observando as pessoas que passavam apressadas, cada uma vivendo sua própria vida, enfrentando seus próprios desafios. Quantas delas estavam sofrendo em silêncio? Quantas precisavam de ajuda, mas não tinham ninguém para oferecê-la? Voltei para casa com essa questão, martelando em minha mente. Peguei um caderno velho que estava jogado em uma gaveta e comecei a escrever. Escrevi sobre todas as pessoas que eu conhecia e como poderia ajudá-las. Escrevi sobre os estranhos que eu via todos os dias no ônibus, nas ruas, no supermercado. Escrevi sobre os sonhos que eu havia abandonado e como poderia usá-los para fazer algo significativo. Por fim, escrevi uma frase que me marcaria para sempre. Talvez o propósito da vida seja simplesmente amar, amar a si mesmo, amar os outros e amar o mundo. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Não porque tudo havia sido resolvido, mas porque finalmente comecei a entender o que realmente importava. A voz não apareceu novamente naquela noite, mas eu sabia que ela estava lá, observando, esperando para ver qual seria meu próximo passo. Antes de adormecer, fiz uma promessa a mim mesmo. Vou tentar ser melhor. Vou tentar fazer o que posso para ajudar os outros, mesmo que isso signifique sacrificar partes de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no caminho certo. Hoje, meses depois, ainda não sei se aquilo realmente foi Deus ou apenas uma manifestação da minha própria consciência. Mas isso importa. O que importa é que a voz me ajudou a enxergar quem eu sou e quem eu posso ser. Minha vida agora é completamente diferente. Troquei meu antigo emprego por um projeto social que ajuda crianças carentes. Mudei para uma cidade pequena, onde construí novas amizades e aprendi a valorizar o simples. E, embora ainda tenha medos e dúvidas, sei que estou no caminho certo. Mas essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, doloroso e cheio de desafios.
Ainda lembro como se fosse ontem do dia em que tomei a decisão que mudaria tudo, o dia em que escolhi abandonar minha antiga vida e abraçar o desconhecido. Naquela manhã, acordei com um peso no peito. Era um misto de medo e expectativa, como se eu estivesse prestes a dar o passo mais importante da minha vida. Minha mente estava cheia de perguntas. E se eu falhar? E se as pessoas rirem de mim? E se eu perder tudo o que conquistei até agora? Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de urgência, como se eu soubesse que não poderia continuar vivendo como antes. Acordei cedo, antes do alarme tocar, e fiquei sentado na beira da cama por alguns minutos, olhando para o chão. Meu apartamento estava silencioso, mas minha mente era um turbilhão de pensamentos. Finalmente, levantei-me e fiz café, tentando organizar minhas ideias. Enquanto tomava o primeiro gole, a voz surgiu novamente. Você está pronto para enfrentar o que virá a seguir? Engoli em seco. Pronto? Não sei se estou pronto, respondi em pensamento, mas sei que preciso fazer isso. Aquela resposta pareceu suficiente para a voz, porque ela não voltou a falar imediatamente. Em vez disso, deixou-me sozinho com meus pensamentos enquanto começava a planejar os próximos passos. Nos dias seguintes, comecei a tomar decisões que pareciam impossíveis até então. Primeiro, pedi demissão do meu emprego. Foi uma das conversas mais difíceis que já tive. Meu chefe ficou incrédulo, tentando me convencer a reconsiderar. Você tem certeza disso, Lucas? Ele perguntou, com um tom de preocupação genuína. Você tem um futuro brilhante aqui. Eu sorri, mas sabia que não era verdade. Não é o futuro que quero, respondi. Preciso tentar algo diferente. Depois disso, comecei a vender meus pertences. Livros, móveis, roupas, tudo que não era essencial. Guardei apenas algumas lembranças importantes, uma mala com o básico. Cada item que vendia parecia aliviar um pouco do peso que eu carregava nos ombros. Era como se eu estivesse me despedindo de uma parte de mim mesmo, preparando espaço para algo novo. Quando finalmente chegou o dia da mudança, sentei no sofá pela última vez e olhei ao redor. O apartamento estava vazio, exceto pelas caixas que eu levaria comigo. Era estranho ver aquele espaço tão despojado, tão diferente do lugar que havia sido meu refúgio por tantos anos. Mas, ao mesmo tempo, senti uma leveza que não experimentava há muito tempo. Mudar-se para uma cidade pequena foi um choque inicial. Tudo era diferente. O ritmo lento, as pessoas simpáticas, a ausência de barulho constante. No início, senti saudades da agitação da cidade grande, mas logo percebi que aquele novo ambiente me permitia respirar, pensar e sentir de maneira mais profunda. Foi lá que conheci Maria, uma mulher que trabalhava em um projeto de alfabetização para crianças carentes. Ela me convidou para participar de uma reunião, e algo nela me chamou a atenção. Não era apenas sua paixão pelo trabalho, mas também sua capacidade de enxergar o melhor nas pessoas. Quando ela me perguntou se eu queria ajudar, aceitei sem hesitar. No início, achei que seria fácil. Afinal, eu tinha experiência com gestão de projetos e organização. Mas logo percebi que lidar com crianças carentes ia além de planejamentos e relatórios. Era sobre conexão, sobre estar presente de verdade. Havia dias em que eu chegava em casa exausto, questionando se estava fazendo a diferença que queria. Mas, em outros momentos, via os olhos das crianças brilharem ao aprenderem algo novo, e isso bastava para me lembrar o porquê eu estava ali. Às vezes, ainda ouço a voz, não com tanta frequência quanto antes, mas quando ela aparece, suas palavras são sempre significativas. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pela praça da cidade, ela me surpreendeu. Você não está pronto para todas as respostas, mas cada pergunta que faz te aproxima delas. Aquelas palavras me fizeram parar no meio do caminho. Olhei ao redor, observando as árvores balançando ao vento, as crianças brincando e os idosos sentados nos bancos. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Sabia que ainda havia muito a aprender, muitas perguntas sem resposta, mas também sabia que estava no caminho certo. Hoje, quando penso no homem que eu era antes, mal consigo reconhecê-lo. Ele era alguém preso em uma rotina vazia, alguém que buscava validação em lugares errados, se que tinha medo de enfrentar a verdade. Eu sou diferente agora. Não sou perfeito, longe disso, mas estou tentando.
Estou tentando ser melhor, fazer melhor e amar melhor. E, no fim das contas, talvez seja isso que a voz quis me ensinar desde o início, que a jornada não é sobre encontrar todas as respostas, mas sobre fazer as perguntas certas, sobre abrir mão do que nos prende e abraçar o que nos liberta, sobre aprender a amar, a nós mesmos, aos outros e ao mundo. Antes de dormir, fecho os olhos e agradeço. Não sei se Deus realmente me respondeu naquele dia, mas sei que algo mudou dentro de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou vivo.